As Filipinas é um país interessante e muitas vezes negligenciado, com uma das economias que mais crescem atualmente. E está fazendo isso de modo bem diferente de outros grandes players da região, como a Tailândia, Vietnã e China. Este arquipélago abriga 115 milhões de pessoas, população majoritariamente pobre, com economia cerca de 1/3 da média mundial. O que é ainda mais decepcionante, já que o país tem grande quantia de recursos naturais na região. Só explorar os recursos naturais não basta para enriquecer um país e muitas vezes pode ser prejudicial. É por isso que as Filipinas é tão interessante. Algumas peculiaridades estranhas da geografia, história política e cultura do país fazem com que ele esteja se recuperando rapidamente. E isso é feito de modo que pode torná-la uma das economias mais avançadas da Ásia, junto a Taiwan, Coreia do Sul e Japão. Está fazendo isso aproveitando tanto o seu povo quanto os recursos que pode extrair do solo. À medida que a região do Sudeste Asiático se torna mais dividida, as Filipinas estão se tornando um país estável e amigável o suficiente para fazer muitos negócios, fabricar muitos produtos e acomodar muitas operações que estão se tornando muito complicadas para ser feitas na China. Claro, isso não significa que o país tenha um caminho claro para a prosperidade. Ela enfrenta muitos desafios internos e externos. Um dos principais é o fato de que, tanto física quanto metaforicamente, ela está atuando como intermediária entre os Estados Unidos da América e a China. Além disso, questões contínuas como corrupção, um cenário político incerto e uma das formas mais esmagadoras de desigualdade que um país pode ter são todos desafios imediatos que precisarão ser enfrentados. É muita coisa. E isso, antes mesmo de considerar que a indústria mais promissora do país pode se tornar completamente irrelevante devido aos avanços tecnológicos que estão acontecendo neste exato momento. O que impulsionou o forte crescimento econômico das Filipinas? Estas indústrias serão sustentáveis nas próximas décadas? Quais desafios podem comprometer este progresso? Após isso, já podemos incluir as Filipinas no ranking do Economics Explained. Falar que as Filipinas têm uma relação única com os Estados Unidos da América é um grande eufemismo. Embora os Estados Unidos impulsionem a economia das Filipinas e forneça infraestrutura vital, essa dependência expõe as ilhas do leste asiático a várias complicações. Tudo começou quando os Estados Unidos assumiram o controle após o domínio espanhol, em 1898. As revoltas nas Filipinas contra a Espanha envolveram-se na Guerra dos Espanhóis com os Estados Unidos da América. E o resultado final foi que os espanhóis entregaram as colônias para eles em troca de 20 milhões de dólares, uma quantia nada insignificante para a época. Apesar dos pedidos de independência e da resistência, os Estados Unidos da América decidiram usar as Filipinas como base comercial na Ásia. Esta não foi a razão explícita apresentada na época, mas, sejamos honestos, claramente foi um fator determinante. Mas, para ser competitivo, eram necessários grandes investimentos em infraestrutura. No início do século XX, a prosperidade econômica passou a depender da mecanização e da infraestrutura moderna para apoiar indústrias além da agricultura. O Exército dos Estados Unidos da América financiou hospitais, renovou estradas e pontes. A capital, Manila, foi uma das cidades mais transformadas. Nas primeiras décadas do século XX, os Estados Unidos moldavam as Filipinas à sua imagem. O inglês se tornou o idioma dominante, especialmente no governo e nos negócios. E o sistema educacional foi reformulado para incutir valores americanos, mesmo que isso custasse o patrimônio cultural das Filipinas. Claro, os Estados Unidos não agiam por bondade. Naquela época, já viam o valor estratégico das ilhas, tornando-as um investimento importante, mesmo sem poder mantê-las para sempre. Após a Segunda Guerra, em 4 de julho de 46, os Estados Unidos e as Filipinas assinaram o Tratado de Manila, tornando as Filipinas uma república independente. Comemorar a independência junto ao antigo governante mostra, de forma irônica, a dependência das Filipinas dos Estados Unidos da América. Os interesses políticos e econômicos das Filipinas ainda estão ligados aos dos Estados Unidos da América, querendo ou não. Há uma intensa disputa territorial com a China pelo Mar do Sul da China, enquanto os investimentos japoneses criaram uma parceria estratégica com o governo filipino. Isso significa que as tensões entre as Filipinas e vizinhos ou parceiros afetam também os Estados Unidos, e vice-versa. Disputas econômicas entre Estados Unidos da América e China, como as rotas no Mar do Sul da China, afetam mercados e reuniões nas Filipinas.
Se investidores japoneses tentarem um novo acordo com o arquipélago, os Estados Unidos da América intervirão para proteger seus interesses ou os da sua ex-colônia. As Filipinas, sendo um estado soberano, enfrentam dificuldades econômicas próprias, o que torna a situação do país delicada. Eles dependem dos Estados Unidos para impulsionar a economia e proteger interesses geopolíticos, mas precisam demonstrar autonomia. Esta é uma identidade difícil de administrar, quando o pessoal dos Estados Unidos estacionado nas bases militares contribui significativamente para os negócios e o comércio locais. Atualmente, apenas 500 militares dos Estados Unidos estão baseados nas Filipinas, mas há mais bases previstas para ser construídas em um futuro próximo, e os Estados Unidos pagam generosamente por essa presença. Considerando os salários e benefícios dos americanos no exterior, isso vira uma ajuda externa indireta, pois os Estados Unidos da América enviam dinheiro às Filipinas por meio de suas tropas. Claramente, as Filipinas têm uma relação complicada com os Estados Unidos da América, em todos os níveis de sua economia. A grande questão é se esse envolvimento é um presente ou uma maldição. Especialmente quando as Filipinas servem como um grande centro de terceirização, até para um dos maiores empregadores do mundo, desconhecido por muitos. A Accenture é uma multinacional americana baseada em Dublin, por motivos não relacionados a impostos. Segundo a Fortune, sua receita em 2023 foi de 64,1 bilhões de dólares, impulsionada por atender 91 das 100 maiores empresas globais. A empresa possui 733 mil funcionários e atua em mais de 200 cidades de 49 países, atendendo clientes em mais de 120 economias globais. Grande parte das operações da empresa envolve serviços simples realizados por funcionários de países com mão de obra mais barata que nas economias avançadas atendidas. A Accenture escolheu as Filipinas por sua posição geográfica, política e pela história cultural. Os trabalhadores filipinos são muito mais do que mão de obra barata. Há áreas baseadas em conhecimento, como back-office, centrais de atendimento e setores criativos, como marketing e design básicos. Oportunidades variadas ajudam empresas a otimizar os custos. Mesmo que não sejam fabricantes procurando preencher fábricas no exterior com trabalhadores baratos, há muito trabalho pesado que pode ser feito para eles a um custo muito menor nas Filipinas. Empresas como a Amazon, American Express, Apple, Google e até mesmo Wells Fargo integram firmemente as Filipinas em sua estrutura de negócios. Dezenas de bilhões de dólares foram gerados pela mão de obra barata deste país. Mas por quê? Países próximos como China, Tailândia e Índia são mais competitivos. A Índia, inclusive, tem mais falantes de inglês do que as Filipinas. Ainda assim, grandes empresas globais continuam escolhendo aqui. A resposta é simples, mas não é intuitiva. Décadas de educação ocidental, influência cultural e treinamento profissional possibilitam aos filipinos conseguir se conectar com clientes ocidentais, de modo que outros trabalhadores asiáticos talvez não consigam. Os altos padrões e práticas regulatórias os tornam mais confiáveis. Enquanto isso, o menor custo da mão de obra supera os trabalhadores de países ocidentais com características semelhantes. Além disso, existem as preocupações com a segurança. Empresas ocidentais preferem entregar documentos sensíveis à Accenture ou similares locais do que para empresas chinesas. Até mesmo a Índia, outro polo de terceirização, teve escândalos e vazamentos suficientes nos últimos anos para perder a credibilidade aos olhos de potenciais parceiros de negócios. Em 2019, a T-Mobile processou a Huawei por roubo de tecnologia via uma subcontratada indiana. Segundo o relatório do Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América, a Huawei ofereceu um bônus a funcionários para roubar informações confidenciais e foi indiciada por fraude eletrônica e obstrução da justiça. No mesmo ano, a Wipro, grande empresa de tecnologia da informação da Índia, sofreu uma grave violação de dados. Um agente estatal teria acessado os sistemas meses antes de descobrirem a invasão dos servidores. E não são apenas empresas privadas que estão enfrentando esses problemas. Estados e órgãos públicos estão se arrependendo de terceirizar projetos financiados com o dinheiro dos impostos. Nebraska processou a Wipro por não entregar uma atualização de 6 milhões de dólares a uma rede de saúde. A Rede Nacional dos Estados Unidos responsabilizou a Wipro pela atualização mal feita do SAP. O custo para desfazer o dano causado pela Wipro foi maior do que o valor que teriam economizado. A empresa indiana foi processada em 75 milhões de dólares. Preocupações com práticas regulatórias frouxas e atitudes questionáveis sobre roubos de IP
Isso são parte do motivo pelo qual os Estados Unidos vetaram grandes empresas da Índia e da China para esse tipo de terceirização. Para qualquer economia que depende da sua indústria de terceirização para estabilizar o produto interno bruto, isso é um golpe fatal. Essas proibições, apesar de possíveis motivações geopolíticas, representam uma grande chance para a economia das Filipinas, que só precisa ser a alternativa menos ruim. Além dos costumes ocidentais e regras rígidas, há outro motivo único que torna as Filipinas tão procuradas. Sua geografia única desempenha um papel enorme em seu sucesso no setor de terceirização. Infelizmente, esse fator também contribui para a estagnação industrial do país. Ser um arquipélago com pouca área significa que as Filipinas estão imediatamente limitadas nos serviços que podem oferecer. A infraestrutura entre as ilhas é limitada ou inexistente em alguns locais. Desenvolver áreas e indústrias fisicamente é um desafio constante. A falta de terras utilizáveis também significa que a manufatura e o transporte nunca seriam o ponto forte do país. Por outro lado, um benefício imediato disso é não precisar competir diretamente com a economia baseada na manufatura da China. Isso direciona as Filipinas para serviços administrativos e de escritório. Quando possível, a terra pode ser usada para escritórios e estúdios, em vez de fábricas e extração de recursos. Ter um nicho para explorar pode ser um bom problema para se ter. Mas tudo na economia é uma questão de troca. As Filipinas têm déficit anual de cerca de 57 bilhões de dólares, pois importam mais do que exportam. Um déficit comercial enorme para uma economia desse porte. Mesmo que tivesse um setor de manufatura mais robusto, ainda precisaria buscar receita em outros lugares. Claro, parte do dinheiro vem de serviços prestados a clientes do exterior. E há as remessas, que é quando filipinos que trabalham no exterior enviam dinheiro de volta para casa. Fluxos constantes não bastam para estabilizar a economia. É necessário um meio mais confiável de fechar o déficit comercial. A construção naval é um setor promissor, mas o país não consegue competir com os grandes estaleiros do Japão, China e Coreia do Sul. Mas, em vez de construir alguns mega-navios, o país desenvolveu uma indústria mais confiável, produzindo embarcações menores e menos impressionantes. Por causa da geografia, pequenas frotas de cargueiros e balsas já atuam no arquipélago. O país tem longa história lidando com essas embarcações. Enquanto grandes companhias usam cargueiros de 20 mil TEUs, milhares de balsas e cargueiros básicos cruzam os oceanos. Essa estratégia de fazer o básico e fazer isso em grande escala tem sido realmente o motor do crescimento que as Filipinas experimentaram nas últimas 2 décadas. Chamar uma economia de mediana pode soar rude, mas essa é a sua real força. Serviços e construção naval básicos são só o começo. Veja o setor de tecnologia deles, voltado para componentes pequenos e valiosos, como microchips. Claro, não é tão lucrativo quanto o mercado de processadores de ponta, e o setor de tecnologia das Filipinas certamente fica ofuscado por Taiwan. Mas isso parte do pressuposto de que as Filipinas precisam atuar no mesmo ramo de negócios. Na realidade, os microchips básicos estão em alta demanda. Para cada iPhone ou computador gamer, há dezenas de outros itens em casa usando hardware e componentes mais simples. A compensação aqui é que, embora os níveis superiores dessas indústrias bilionárias estejam fora de alcance, as Filipinas se destacam em operações de nível intermediário. Junte seus microchips básicos, construção naval básica, consultoria básica e eletrônicos básicos, e você terá um domínio bastante formidável sobre empresas de médio porte. Os lucros podem ser baixos, mas os custos também são. No entanto, seguir pelo caminho do meio só funciona até certo ponto. Principais economias avançadas não se formam com indústrias básicas. Posso ser um trampolim. Para as Filipinas entrarem na classe média global, precisam qualificar algumas dessas indústrias. Isso certamente é possível. Como já exploramos, o país tem uma força de trabalho talentosa e boas conexões globais. Outras forças podem ameaçar mais a estabilidade econômica do que a concorrência. A corrupção nas Filipinas é um segredo aberto. Ela está tão presente no governo e negócios que bloqueia o crescimento econômico desde cedo, desde o uso indevido de verbas até subornos e propinas tradicionais. Indústrias nacionais e negócios locais têm menos acesso a financiamento do governo, o que já minou a confiança pública. Em 2021, um jornalista reconhecido pelo combate à corrupção foi baleado em frente de casa, em clara ameaça a quem busca responsabilizar o governo. Apesar de expor funcionários corruptos em seu programa de rádio, o suposto mentor do assassinato não foi acusado.
O atirador confesso, visto por muitos como bode expiatório, recebeu só 16 anos de condenação. Sentença branda, dado o rigor do sistema de justiça das Filipinas. Nas Filipinas, posse de drogas pode levar à prisão perpétua ou pena de morte. Em 2023, o Índice de Percepção de Corrupção colocou o país na posição 115 dentre 180. Só a burocracia já desmotiva a maioria dos filipinos a abrir negócios, mesmo sem risco de responsabilizar governos corruptos. Os estrangeiros também são cautelosos e preferem agir à distância, o que significa que o país não terá pessoas dispostas a correr os riscos necessários para avançar suas indústrias, considerando os riscos soberanos inerentes que já existem no país. A incerteza afasta os investidores. As Filipinas podem oferecer uma força de trabalho jovem e especialização industrial com localização estratégica, mas a possibilidade de instabilidade política limita qualquer confiança que um investidor externo possa ter. Isso pressupõe que estejam motivados só por retornos econômicos. O presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., sim, o filho daquele Ferdinand Marcos, expulso do país, afirmou que fortalecer os laços com os Estados Unidos da América e Japão traria investimento de 100 bilhões de dólares. Isso pode ser uma injeção de dinheiro suficiente para melhorar a reputação deles. Ele afirmou que quer transformar seu país em um polo de manufatura e logística. Um projeto ambicioso pode simplificar a legislação empresarial e eliminar funcionários guiados por interesses próprios. Para os Estados Unidos, é o momento ideal. As tensões no Mar do Sul da China exigem cadeias de suprimentos menos centradas na China e Taiwan. Para alguns, essa injeção de capital só agrava a, já terrível, desigualdade do país. Eles estão certos. Não dá para evitar que os políticos se beneficiem dando mais dinheiro a eles. Só algumas ilhas são bem desenvolvidas. E isso depende muito do quão próximas elas estão das ilhas principais, que recebem a maior parte da atenção econômica. Outras vezes, uma província ou cidade tem um alto PIB per capita por causa do turismo, agricultura e pesca. A desigualdade nas Filipinas é resultado da geografia e agravada por má governança. Manila é a cidade mais densa do mundo, com renda per capita mais de 10 vezes superior à das ilhas remotas. O aumento é tão constante que dificilmente haverá um equilíbrio no futuro. Compare com as condições das ilhas remotas, onde a maioria ainda vive em pobreza absoluta. Essa disparidade nega aos trabalhadores talentosos das áreas empobrecidas uma verdadeira chance de conseguir espaço no mercado de trabalho terceirizado. Mas lugares obrigatórios para morar, como Manila, são caros demais para mudar. No fim, quem não tem ligação com a capital tem menos chance de ascensão social. Infelizmente, as condições reais de vida também não são muito melhores para as pessoas nas grandes cidades. Alguns trabalhadores conseguem amenizar esses custos morando fora de Manila, é verdade, mas a enorme expansão urbana contribuiu para condições de vida terríveis, com os serviços básicos sem conseguir acompanhar. Entre 2000 e 2014, 14.059 hectares de área construída foram adicionados, de forma desordenada, à cidade. Esses problemas limitam o crescimento da força de trabalho e fazem os talentos ir embora. A maioria das economias em desenvolvimento enfrenta o problema da fuga de cérebros. Mas, nas Filipinas, isso é particularmente grave, por causa das mesmas habilidades linguísticas e culturais que tornaram o país tão competitivo, em primeiro lugar. Isso ocorre quando o país menos pode perder os seus mais talentosos, porque está em uma espécie de corrida contra o tempo para se tornar mais avançado, antes de ser tornado irrelevante por novas tecnologias. Analistas apontam que a inteligência artificial afetará principalmente o back-office, atendimento ao cliente, centrais de atendimento, administração de armazéns e logística. Em outras palavras, todas as áreas nas quais as Filipinas se especializam como parte do seu nicho de terceirização. Agora, vamos incluir as Filipinas no ranking do Economics Explained. As Filipinas têm um PIB de 471 bilhões, sendo a 32ª maior economia mundial. Logo atrás de Singapura e um pouco à frente do Vietnã. Duas economias dinâmicas da região atingiram sua escala de formas bem distintas. Isso dá nota 7 de 10 às Filipinas. Apesar do produto interno bruto elevado, ele se reparte entre 115 milhões de pessoas, resultando em um PIB per capita de apenas 4.130 dólares. Apesar do crescimento anterior, ainda está bem abaixo da média global, de 13 mil dólares. Então, o país recebe uma nota 3 de 10. Estabilidade e confiança é um ponto interessante. Ela possui segurança nacional devido à sua relação única com os Estados Unidos.
Mas isso é, literalmente, uma faca de dois gumes, o que pode expor o país às complicações que exploramos neste vídeo. Além disso, questões internas como a corrupção e tensões políticas fazem com que o país só possa receber uma nota 5 de 10. O crescimento tem sido claramente muito forte. O país desenvolveu um conjunto único de indústrias locais e aproveitou os talentos de sua grande força de trabalho. O país quase dobrou a produção na última década e recebe nota 9 de 10. Por fim, a indústria. O país não lidera mundialmente, mas há valor em ser mediano em vários setores. Mesmo assim, com a ameaça da inteligência artificial, a dependência de transferências estrangeiras e pouquíssimas empresas locais, as Filipinas só podem receber uma nota 6 de 10. No geral, isso dá ao país uma média de 6 de 10. Uma pontuação saudável, mas mediana. Esse tem sido, de várias formas, o tema da economia.